Geminas TV. Oferecimento. Deu a louca na Real. Peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência. www.realretifica.com. Dia 10 de dezembro, Baile do Cowboy com Juliano César. Mais a dupla Pedro e Guilherme e DJ Bom Bife. Monster Burger. Conheça a nova hamburgueria de Guaxupé. Gás e Água Bandeirantes. Preço especial de portaria. Disque entregas 35520111. Estética avançada Carol Santos. Conheça o método de emagrecimento 5S. Os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável. Plantão Geminas TV Online. No último mês, que foi novembro, e agora o começo de dezembro, ocorreram na cidade vários assaltos e vários furtos. E praticamente em uma semana, em menos de uma semana, 3 menores foram apreendidos várias vezes, em torno de 3 vezes. Eles foram apreendidos e foram soltos, foram apreendidos e foram soltos novamente, ou seja, menores. E eles estão aterrorizando a cidade. Diante a esse fato, a imprensa local, toda a imprensa, a Geminas TV, a TV Sul, o Jogo Sério, o Jornal da Região, o Correio do Sudoeste, todos se uniram mais à Rádio Clube e nós estivemos ontem no fórum para conversar com o juiz Dr. Milton Furquim. Ele passou o parecer dele, as informações dele, que a sociedade vai ver a entrevista dele na íntegra, e também nós procuramos o Dr. Alexandre Grilo, que é o promotor. Ele não estava para Belo Horizonte, nós não conseguimos contato com ele, apesar que a secretária dele ficou de tentar marcar uma reunião da imprensa com ele. Depois disso, nós procuramos também o delegado Dr. Gabriel Belchior, que deu uma entrevista para toda a imprensa na manhã de hoje. Nós vamos ver primeiro a entrevista com o juiz falando dos fatos relacionados a esses 3 menores. O porquê que eles são presos, apreendidos, são soltos, ou seja, no mesmo dia eles estão na rua. Mas, segundo o juiz, assim que a documentação chegar na mão dele, ele vai fazer o pedido, vai autorizar, a apreensão deles no presídio local por 5 dias para aguardar também uma vaga no centro de internação. Isso aí está, deputados, a população, estão todos aí correndo atrás, a população principalmente cobrando resultados para a internação desses menores que estão aterrorizando a cidade. Vamos ver então a primeira entrevista com o Dr. Milton Furquim e logo em seguida a entrevista com o delegado Dr. Gabriel Belchior. Uma seguida da outra na íntegra, para que a população saiba o que está sendo feito e o que será feito com relação aos 3 menores. Foi especificamente com relação ao caso envolvendo esses 3 adolescentes que vocês acabaram de mostrar? Não, eu não tenho conhecimento, não só como juiz da infância e da juventude, assim como também plantonista, que foi esses finais de semana, eu não recebi nenhuma informação por parte de quem quer que seja com relação à apreensão ou qualquer outra notícia referente a eles. Então, a questão da internação é um problema muito sério. É claro que, no que se refere a esses 3 menores, sobretudo a forma com que eles vêm aterrorizando aqui a população de Guaxupé, não existe alternativa a não ser realmente determinar a internação deles. Mas aí é que vem o grande problema. Internados onde? Colocar no papel, determinando a internação deles, é a coisa mais fácil que um juiz pode fazer. O difícil é você dar executividade a essa determinação judicial. O máximo que nós podemos fazer, e é isso que nós temos feito sempre, é determinar a internação por 5 dias, de modo que eles possam e podem ficar aí numa cela de cadeia, evidentemente separados dos adultos, por apenas e tão somente 5 dias. E neste período de 5 dias, as autoridades ficam encarregadas de
e solicitar e ver se consegue alguma vaga junto ao Estado. Se nesses 5 dias conseguir alguma vaga, evidentemente que eles são encaminhados para essa localidade por até 45 dias que eles podem ficar também. Se nos 5 dias não encontrarem nenhuma vaga, o que se faz? Coloca-os na rua novamente. Agora, colocá-los na rua novamente não é a vontade do juiz, nem a vontade do promotor, nem da polícia, e creio que não é nem a vontade sua, né, de ninguém que esteja aqui ouvindo, mas é a vontade da lei, né, e cumpre-se a lei e azar de quem estiver na rua e estiverem soltos. Lamentavelmente é assim que funciona. Eu me sinto impotente, na maioria das vezes, por não termos como resolver essa situação. O que nós precisamos, quando digo nós, é a sociedade de Guaxupé, é buscar uma solução o mais rápido possível para os problemas de Guaxupé. Nós temos esses adolescentes aí que fizeram e traçaram, evidentemente, aí o seu caminho, o seu caminho pela prática de atos ilícitos e tudo mais, porque eles sabem que contam com a lei no primeiro momento, né? E eles sabem que a lei é parceira deles, eles sabem que eles não podem ficar realmente presos, né, por mais de 5 dias, e sabem que se for preso hoje, amanhã ou depois eles estão na rua novamente. E por conta do quê? Por uma deficiência do Estado mesmo, de não oferecer vagas para que possamos resolver as questões. Nós sugerimos algum tempinho atrás ao prefeito de Guaxupé, e me parece que foram feitas algumas reuniões aí com a Associação de Municípios, no sentido de organizar um consórcio de municípios para que aqui fosse criado um órgão, enfim, uma casa, um local, para que pudesse abrigar, para que pudéssemos internar todos os adolescentes infratores, né? E seria a solução para o problema de Guaxupé e o problema dos municípios circunvizinhos, porque sempre que algum menor, algum adolescente ou viesse a praticar algum ato infracional, então aqui nós teríamos uma vaga para deixá-los internados, enfim, até o período que fosse necessário, do que deixá-los à solta e aguardando o Estado providenciar uma vaga, quando nós sabemos que isso não vai acontecer mesmo. E é lamentável. A gente sabe que nada funciona e nada resolve. Eu estou cansado de colocar essas decisões no papel, sabendo que não vai ter resultado algum, sabendo que não vão ter solução e que ninguém vai conseguir uma vaga para que nós possamos deixar esses menores internados, pelo menos naquilo que a própria lei determina, que seria o prazo mínimo de 5 dias, ou no máximo até 45 dias de internação. Mas é lamentável, quem paga por isso é a sociedade, e paga por isso porque ela também é bastante conivente com toda essa situação. Se a nossa sociedade não fosse conivente, se ela fosse mais exigente, se ela soubesse realmente pleitear junto às autoridades aí, mas naquilo que é de interesse, não para cada um, né, dos seus membros da sociedade, mas para a sociedade como um todo, eu creio que não seria difícil nós resolvermos o problema dos menores aqui de Guaxupé. Agora, somente com o juiz da vara da infância e juventude, jamais nós vamos encontrar uma solução, porque é impossível. Com certeza, eu já teria decretado a internação deles por 5 dias, né? Que é o período que eles podem ficar, que eles podem permanecer numa cela de cadeia separada dos maiores, dos adultos, por 5 dias. Nesses 5 dias, se não encontrasse uma vaga para eles em algum lugar aqui no estado, eles iriam para a rua mesmo, né? Mas eu acho que dentre o primeiro caso até o segundo, não sei se mediou aí 5 ou mais dias ou não, né? Mas provavelmente não teria ocorrido o segundo caso, né? Foi menos, né? Foi de um dia para o outro. Então, já não teria ocorrido isso mesmo. Por que eles praticaram o segundo? Porque cometeram o primeiro, não aconteceu nada, né? Cometeram o segundo, mas dia seguinte, salvo engano, já estava na rua também, né? Mesmo dia. No mesmo dia na rua, né? Agora, eu não tive conhecimento, não fui informado por ninguém com relação à apreensão desses menores, nem na condição de juiz da infância e juventude, e muito menos como plantonista, né? Que eu sou e que eu deveria ter sido realmente informado sobre isso. Considero isso uma falha? Considero, sem dúvida alguma, e deve o curador da infância e o Ministério Público tomar conhecimento dos fatos para que as providências que deve requerer para apurar e possível responsabilidade da autoridade que seria responsável por essa apreensão dos menores e a comunicação dos exames de infância e juventude. O grande problema não é você construir um local. Para você construir um local fica muito mais barato que o custeio, que é a manutenção disso tudo. E
E você vai ter uma grande dificuldade também depois, mesmo construído, de você doar isso para o Estado, que vai ser uma burocracia medonha para o próprio Estado receber na obra da natureza. Porque não interessa a eles o custeio. É isso que não interessa a eles, né? A eles interessa qualquer coisa, desde que eles não tenham que investir, desde que eles não tenham que gastar. Mas num consórcio de município, é possível não só construir, como um custeio, baratear um custeio, né? Porque as coisas todas feitas aqui, compradas aqui, não tem aquela burocracia que é feita do Estado, já não tem aquele desvio também, né? Com certeza. Se tiver desvio vai ser bem menor do que ocorre ao nível do Estado, mas eu ainda acredito que com um consórcio de município ainda fica muito mais barato e fica viável. Mas a lei permite que o município custeie isso? Não tem por que não, aí. Não tem por que não. Não é competência do Estado? Ué, mas se o Estado não faz, vamos fazer nós e daí? Que bom que o Estado depois viesse aí e embargar. Vocês não podem fazer isso, né? Se, do jeito que está, é da responsabilidade deles, eles não fazem nada, então vamos aguardar aí até quando? Vamos fazer por conta nossa. E daí? Se amanhã ou depois o governador, ou seja lá quem quer que seja, mandar interditar tudo isso aí porque não pode, todos os menores a gente manda entregar na casa dele. Ué. Sociedade cobra. Vamos mandar entregar na casa dele, por que não? Né? Agora do outro lado, doutor, antes os menores aqui em Guaxupé, antes tinham o SOS, né, o Guarda-Mirim e tudo mais, os menores vendiam jornais e tudo mais. De repente, uma ordem judicial, se não me engano, brecou tudo isso, os menores não podem vender, isso, aquilo, outro. Se saísse um movimento, né, da cidade, igual o senhor falou, com as entidades de classe, com a imprensa... Acho que não vai conseguir, porque a própria legislação não permite, né? A Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Monte Sião cita um exemplo, lá era modelo, a guardinha municipal que tinha lá, sabe? E que trabalhava evidentemente no trânsito, né? Muitos anos. O Ministério do Trabalho cortou e a dívida trabalhista que ficou então para acertar isso, que até hoje não conseguiram acertar, né? Aí já é muito complicado. Pelo fato de ser uma lei federal. Mas a lei prefere exatamente que sejam igualzinhos esses menores aí, que ficam assaltando dia a dia, ou roubando, dando trabalho para a sociedade, que colocados para trabalhar, né? A opção da lei foi essa. Porque a lei, a bem da verdade, ela, entre trabalhar e estudar, ela optou primeiro pelo trabalho e não pelo estudo, né? Tá certo, se nós fôssemos uma sociedade aqui de primeiro mundo, até tudo muito bem, mas numa terra que nem o Brasil, se optar primeiro pelo trabalho, se não tem trabalho, o estudo não adianta falar que não tem, porque tem sim, pode ser deficiente, mas tem sim, estão na porta da casa todo mundo aí, tem até jardineiro para levar, né? Vai até de charrete se preciso for. Agora não deixa trabalhar, não oferece o estudo que deveria oferecer e permite que fique aí roubando, enfim, causando o maior desassossego para a sociedade, né? É a opção também a opção política do governo, né? Para vivermos nessa situação. A população tem que entender que nós somos cumpridores da lei e cumpridores do direito. Não só eles têm que cumprir o que a Constituição, o que as leis especiais determinam, como nós em primeiro lugar. Entendeu? E a partir do momento em que o Estado ele não proporciona vagas adequadas, nem estabelecimentos adequados para menores infratores, e a legislação que cuida do adolescente ela é mais rígida e muito mais garantista do que qualquer outra legislação, tanto que ela é regida pelo princípio da proteção integral do adolescente, nós, em razão desta falha, dessa omissão estatal, ante a falta de local adequado, em algumas situações, como está acontecendo reiteradamente aqui em Guaxupé e também na região, não temos possibilidade de uma internação imediata, porque o adolescente ele não pode ficar recolhido num presídio destinado a adultos. Ele tem que ser recolhido num centro especial para adolescentes que possuirão atendimento psicológico, atendimento médico, atendimento educacional específico para adolescente. Em Minas Gerais, nós sabemos que nesse sentido é um pouco falho. O Estado é um pouco falho e um pouco que deixou ao léu essa situação. Em todo o sul de Minas, nós não temos uma casa de custódia adequada para adolescente. Eu fico inconformado e insatisfeito tanto quanto a sociedade, porque antes de ser um servidor público, eu também sou um cidadão e me coloco no lugar das vítimas. Entendeu? E no momento em que nós não temos esse centro adequado, de nada adianta eu encaminhar um menor para o presídio local para depois sofrer uma punição da instituição, depois sofrer uma punição estatal por não ter preservado e garantido o cumprimento integral da legislação regente da matéria. Entendeu?
algumas situações, ou quase todas as situações em que o flagrante se deu desses adolescentes, nós estamos representando já pela internação em local adequado, que não existe na nossa região. Se eu não estou enganado, o local adequado mais próximo é Uberaba, fica a 400, 500 quilômetros da nossa região. Enquanto essa representação está sendo formalizada, encaminhada ao Ministério Público e ao Judiciário, as vagas estão sendo buscadas pelos servidores. O que a população tem que entender é que o delegado de polícia, a Polícia Militar, ou o Ministério Público e o Judiciário, eles não criam as leis e nem executam as leis. A execução das leis é por parte do Poder Executivo e a criação das leis é por parte do Poder Legislativo. E se a máquina, se dentro da máquina existem algumas engrenagens funcionando corretamente e outras às vezes falhando, mesmo por questões orçamentárias, nós não podemos descumprir a lei para uma satisfação imediata de necessidades sociais e de posterior punição dos representantes do Estado. Pois a partir do momento que um representante do Estado descumpre a lei, ele vai ser punido. E a sociedade, 100% das vezes, não vai ajudá-lo como fornecendo algumas opiniões ou fornecendo provas para auxiliar esse servidor punido. Então a lei ela tem que ser cumprida tanto pela sociedade quanto principalmente pelos servidores. Porque falha e descumprir a lei, o servidor será punido. Entendeu? A polícia em momento algum é omissa, a polícia em momento algum está deixando de cumprir o seu papel, só que todos nós temos que entender que há uma omissão por parte do Estado em proporcionar vagas adequadas para adolescentes. Entendeu? Isso tem que ser cobrado daqueles que são voltados à construção desses locais e ao cumprimento, execução e criação dessas leis. O Judiciário, nós sabemos que em algumas oportunidades, quando foi representado, proporcionou essas vagas, em outras oportunidades as vagas não foram proporcionadas. Acredito também que em razão da falta de vagas. E isso fica destinado a adolescentes infratores que residem mais próximo desses centros, onde existe uma criminalidade talvez maior e mais grave por serem centros grandes. Doutor Gabriel, o Estado de Minas Gerais está falido, né, declaradamente, oficialmente falando. Os problemas estruturais para com as instituições iguais a Polícia Militar, a Polícia Civil, são cada vez maiores, falta estrutura, falta efetivo e tudo mais. E agora a legislação também emperrando nisso aí tudo. Na contramão, a sociedade fazendo essa cobrança cada vez maior. O quanto que isso mantém o senhor e aos seus colegas motivados ainda para querer manter a ordem no município? Então, a nossa motivação vem da nossa paixão e do nosso amor pelo trabalho. Se um servidor público ele se destinar a cumprir as suas funções tão só pelo seu salário, acredito que ele está desempenhando as funções erradas. Mesmo porque o nosso salário em Minas Gerais está parcelado da segurança pública em 3 vezes. Entendeu? Agora o Estado declarou calamidade financeira, nós não sabemos como será a partir de janeiro. E a estrutura nossa, como só ia acontecer principalmente na polícia, ela não é das mais adequadas. Né? Viaturas antigas, principalmente no interior, algumas licitações já de combustível já vencidas, não foram renovadas. Entendeu? Nós, em algumas situações, chegamos a ficar sem combustível, sendo supridos pela boa vontade da prefeitura. E a nossa motivação, como eu disse no começo, vem da paixão, porque a sociedade não tem culpa de uma negligência do Estado.